Aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e cair por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Meus prezados ouvintes, acabamos de ler como destaque nessa programação um texto da Bíblia Sagrada, extraído aqui do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, especialmente versos 6 ao 9, quando o grande apóstolo Paulo nos fala sobre o dia de sua conversão, o dia do seu encontro com a luz e com a voz de Deus. E nós vemos que Saulo de Tarso, que posteriormente viria a ser chamado de Paulo, ele era um homem estudioso da lei, da religião. Ele era um bom homem moralmente falando. E até os erros que ele cometia, religiosamente falando, era tentando acertar. O zelo que ele tinha pela lei de Moisés, pela tradição de seus pais, foi que o levou a perseguir os cristãos. E ele pensava que fazendo aquilo estava fazendo um trabalho para Deus. Mas Saulo estava, mesmo em sua sinceridade, sinceramente enganado. E é exatamente assim que se encontra muitos, dentro de muitas igrejas, seguindo inúmeras as linhas doutrinárias. É fato, seguem sinceramente, muitos erram o alvo sinceramente, e alguns chegam ao ridículo do absurdo, mas não pela sua maldade, não voluntariamente. Muitos se encontram naquilo que crê, aonde estão, se encontram sinceramente errados. Assim estava Saulo. Sinceramente, ele estava enganado. Havia estudado, investido na sua vida religiosa, havia sido graduado aos pés do mais conceituado mestre daqueles dias, que era Gamaliel. Se fosse hoje, ele teria estudado nas melhores escolas religiosas, teria alcançado os graus mais elevados de doutorado em divindade. Quer dizer que ele tinha uma bagagem. Ele havia sido graduado aos pés do mais conceituado líder, professor daqueles dias. Saulo era isso, doutor da lei. Ele chegou a dizer que era fariseu de fariseus. Ele era chefe em sua religião, príncipe, diz a Bíblia, dos fariseus. Saulo de Tarso, como ele era chamado, ele não era um homem desestruturado, desinformado, não era um leigo, vamos dizer assim. Ele era douto naquilo que ele estava fazendo e com sinceridade. E ele foi culpado pela morte de muitos cristãos. Ele perseguiu, ainda que ele mesmo não matasse, mas perseguia e mandava prender e punir, executar muitos cristãos. Ele era encarregado de presidir sobre essas coisas. Quando alguém era culpado do pecado de blasfêmia contra a lei, contra os príncipes, os anciãos, os fariseus, lá estava Saulo de Tarso. Foi culpado de sangue inocente, derramado em muitas e muitas ocasiões, culpado de causar medo, tristeza em muitos cristãos. Porém, um dia ele encontrou com a luz, um dia ele ouviu a voz,
E louvado seja Deus, porque Ele não endureceu o seu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Endurecer o coração ao ouvir a voz de Deus, fechar os olhos, virar as costas para a graça de Deus. Eu digo, rejeitar a luz é ficar nas trevas. Rejeitar a misericórdia é decretar juízo para si mesmo. E Saulo de Tarso, culpado de tantas coisas, culpado de perseguir, derramar sangue inocente, culpado de muitas vezes até se levantar contra aquilo que era de Deus. Mas a primeira oportunidade real que ele teve de encontro com Deus, ele não rejeitou. O homem, não importa o quanto tenha pecado, o quanto tenha errado, mas uma vez a oportunidade aparecendo em seu caminho e ele abraçando, Deus fará a graça superabundar aonde o pecado um dia abundou. Não foi assim com Saulo? Não foi assim com aquele pobre Zaqueu? Também com Maria Madalena? E Maria, a própria irmã de Lázaro? A graça superabundou sobre a vida destes vasos que um dia foram abundados pelo pecado. Mas quando a luz brilhou, a voz de Deus falou, eles logo disseram: quem és tu? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Logo inclinaram as suas frontes, logo renderam-se diante da voz poderosa do Altíssimo. Saulo, por pior que tivesse sido seu testemunho, seu passado, por mais que Saulo houvesse errado o alvo, por mais que tivesse sido culpado de pôr medo, trauma, tristeza em muitos cristãos, porque ele mesmo admitiu, ele disse no livro de Atos, capítulo 22, versículo 4, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tantos homens como mulheres. Ele admitiu em seu testemunho, confessou o seu erro perante a congregação do Senhor. Ele disse: prendi cristãos, pus em prisões, sou culpado até mesmo da morte de muitos. Este é um homem que se encontrou com Deus, admitiu os seus erros, características de quem um dia vê e encontra com Deus, vê a sua luz brilhando e ouve a sua afável voz falando no coração. Ele, sem dúvida, reconhece os seus erros. Paulo teve hombridade para dizer: persegui este caminho até a morte, prendendo e matando em muitas prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fostes castigado. Quando ele se converteu, ele estava indo perseguir, estava indo manietar, amarrar, estava indo para poder executar a fúria da elite religiosa daqueles dias, que tinha o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo como uma fábula, como uma heresia, como a verdade de Deus sempre foi tida em todos os tempos e todas as eras. Não se engane, a voz genuína singular de Deus, seu evangelho, sua pura e santa doutrina nunca foi bem aceita em tempo algum. E ia ao encontro dos cristãos para manietá-los, prendê-los, castigá-los. Atos 22, versículo 5. O Saulo de Tarso, estudado na religião, culto, inteligente, mas que a sua religiosidade nada lhe revelou sobre Deus, precisou de ter o encontro, ter uma divina revelação vinda da parte de Deus, porque nossas escolas, por melhores que sejam, nossos centros teológicos, por melhores e mais bem intencionados que sejam, eles nada poderão fazer para o homem quando o assunto for conversão, mudança de vida. Lá estava Saulo, um homem agora prostrado em terra, porque encontrou com Deus. E ele sentiu o peso do seu pecado. Não foi à toa que na primeira carta ao Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15,
ele mesmo admitiu com suas próprias palavras. Ele disse que era o principal dentre todos os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele admitiu em Atos 22:4 que perseguiu, que prendeu, que manietou, que fustigou, que até mesmo participou de condenação à morte de muitos cristãos. Ele admitiu, e quando encontrou com Deus, ele disse: por isto me sinto principal de todos os pecadores. Cristo abre os olhos, mas a religião cegou Paulo a ponto de querer matar a vinha do Senhor. Cegou a Paulo de tal maneira a ponto de perseguir os filhos de Deus. E ele foi culpado dessas coisas, mas quando a graça cruzou o seu caminho, porque Deus não leva um homem a juízo sem antes enviar-lhe a graça, a oportunidade de arrependimento, de admitir seus erros, de consertar os seus pecados. Deus não condenará ninguém sem antes lhe enviar o seu sangue, a sua graça, sua mensagem, o caminho único pelo qual o homem conseguirá absolvição dos seus pecados, escape de sua condenação que é merecedora. Porque nós, homens, somos culpados e merecedores de tal condenação. Mas Deus sempre envia a sua graça. E ele enviou para Saulo, e Saulo admitiu que ele era um necessitado, admitiu que ele era o principal de todos os pecadores. E ele se converteu ao Senhor. E se ele vivesse em nossos dias, vivesse em nossa era, será que tal era como a nossa receberia a Paulo, o qual era o antigo Saulo de Tarso, perseguidor do cristianismo? Será que uma era como essa aceitaria tal homem como um profeta? Será que nossas igrejas o receberia como um pastor, um apóstolo, como ele foi autenticado a ser? Se ele vivesse em nossos dias, em nossa era, talvez muitos de nós até o excluiríamos do céu. Diríamos: não, este homem perseguiu os cristãos, ele está condenado. Talvez nós o excluiríamos da salvação, porque não via, não enxergava, porque não cria como nós durante todo o tempo. Não, cremos que Deus não o aceitará. Por que Deus não o aceitará? Porque Ele nos fez chorar, porque Ele nos causou dores, porque feriu algumas coisas que para nós eram muito sagradas. Nisto se revela o tamanho da graça de Deus. Paulo perseguiu, condenou, trabalhou contra, mas isso mostra, por isso Paulo pregou e disse: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se Deus levasse em conta o tempo que você estava vivendo sem Ele, sem visão, sem graça, sem o Espírito dele sobre a sua vida, sem consciência do Evangelho, estaríamos todos perdidos. Mas a Bíblia mostra que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Como Paulo viveu um tempo de ignorância, ele era um ignorante religioso, porque a religião não dá a verdadeira consciência cristã. A religião não pode de fato conscientizar, porque a Bíblia diz que em São João 16, verso 3 em diante, que somente o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a religião não tem o Espírito Santo para dar, mas a palavra tem. Mas Deus pode se derramar, Ele pode proporcionar aquela intimidade, aquele encontro entre o homem, o pecador, e Deus, o Criador. Entre aquele que é profano, o homem, e aquele que é o mais sublime do que os céus, a santidade das santidades. E quando Deus proporciona esse encontro, como proporcionou a Saulo, as coisas começam a mudar. E aquele que é rejeitado pelo mundo e pela religião passa a ser aceito por Deus, como Paulo foi aceito. Ainda que muitos em Atos 22 não quisessem ouvi-lo, até mesmo entre os cristãos, porque dizia: sabe-se lá se mudou, ou se não está armando a armadilha contra nós, para nos prender todos e nos levar a julgamento, para sermos açoitados e vilipendiados?
Até os cristãos ficaram com o pé atrás, mas Deus se revelou a ele. Deus o chamou. Deus apagou o seu passado. Deus tirou as escamas dos seus olhos e mostrou para ele que só há apenas um Deus e Pai na divindade. Deus revelou a ele que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, que não há tal coisa como três deuses, uma trindade. Deus revelou a ele que não se serve a Deus da boca para fora, apenas de palavras, mas de corpo, alma e espírito. E ele pregou em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, dizendo que se o corpo, a alma e o espírito não for conservado em santidade a Deus, nós não veremos a Cristo naquela segunda vinda, no seu arrebatamento para reinarmos com Ele de eternidade em eternidade. Deus abriu seus olhos, mas muitos estavam dizendo: não queremos porque Ele nos fez chorar. Se Deus envia um profeta, o que temos que fazer é abraçar, aceitar, acatar. Não queremos Moisés, porque Moisés um dia viveu no palácio de Faraó, que ele foi o meio que Deus providenciou para guardá-lo, protegê-lo da morte, mandando-o ser criado dentro do palácio de Faraó, no meio de toda aquela idolatria, no meio daquela nação, daquela geração, daquelas religiões que erravam o alvo à distância, nem sabiam o que era Deus. Nada sabiam sobre o amor de Deus. E ali Deus cuidou do seu profeta. E ali Deus guardou o seu profeta Moisés. Quando Moisés chegou para tentar livrar Israel, e não é que alguns o rejeitaram dizendo: não, tu és um assassino, matou um egípcio. Tu és um que vem também lá do trono de Faraó. Logo, criaram algo contra, um complexo contra Moisés por causa de onde ele veio. E eles não estavam captando o plano. Mas logo Deus provou a si mesmo. Coisa linda, gloriosa, Deus provando a si mesmo, Deus se autenticando, Deus se manifestando, Deus desenha o seu projeto, Deus executa o seu projeto. E operando Deus, quem impedirá? Assim foi com Moisés. Talvez muitos não o quisessem, mas Deus o havia separado. Como o apóstolo Paulo, muitos não o quiseram porque quando olhavam para ele viam o velho Saulo. Não queremos, nos fez chorar, nos causou dores, feriu. Não o queremos, transgrediu, feriu aquilo que para nós é sagrado. Talvez se Deus enviasse um Paulo hoje, e já adiantando o programa, tem enviado um Paulo, nós o lançaríamos com o nosso pobre conceito de salvação no inferno. Não é assim que é o mundo religioso? Eles colocam no céu quem quer, desde que lhes dê algumas moedinhas, alguns envelopes de dinheiro, desde que lhes sejam convenientes. Eles põem no céu e lançam no inferno quem eles querem. Conceito pobre de salvação. Mas, ouvintes, é aqui que está o grande amor de Deus. É aqui que se revela sua misericórdia pelos seus filhos. Pense em Saulo, o que era e no que é que Deus o transformou. Onde estava e aonde Deus o colocou. Quem ele era e o que Deus o fez após o encontro com a coluna de fogo. Olhe quem você é e pense em quem você pode ser. Basta ter um encontro com Deus e ouvir a sua voz, e submeter a sua palavra, e aceitar os seus moldes. Satanás pode ter feito com o homem de Deus, com a mulher de Deus, o que ele tiver feito, mas se é de Deus, se esteve na sua mente antes da fundação do mundo, se é um filho predestinado com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se Deus te enxergou um dia servindo a Ele, não importa o quanto o inimigo tente segurar tua alma no mundo com os vícios, com as drogas, com a desonestidade, Satanás pode até te fazer ser uma pessoa como Paulo, um perseguidor, que repugna, que rejeita, mas se és filho, não tem como ser rejeitado. Filiação não tem como negar. Se tens o sangue de Deus, está no DNA. Satanás pode ter feito você um dia roubar,
pode ter feito você um dia ingerir álcool, droga, ao ponto de delirar, ao ponto de ter que ir para dentro de uma clínica para se recuperar, se desintoxicar. Ele pode ter feito você perder o seu nome, sua credibilidade com a família, com os pais, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com a sociedade, com a vizinhança. Ele pode ter feito até mesmo você derramar sangue como Saulo derramou. Tudo isso para impedir, para estorvar, tudo isso para que Deus não venha te aceitar, te receber. O diabo fará de tudo para dificultar o acesso do filho ao pai, o encontro da criatura com o Criador. Ele sempre se opõe, constrói muralhas e tenta cavar abismo para você ficar mais longe possível de Deus. Mas a palavra sempre irá atrás dos seus filhos. Agora mesmo ela está batendo a sua porta. Tem esse programa como sendo a voz de Deus, indo atrás de você. Como quando Adão e Eva pecaram, Deus desceu ao jardim do Éden e saiu procurando. Adão, aonde tu estás? Em qual casa? Em qual fazenda? Em qual denominação? Em qual esquina? Em qual automóvel? Em qual condição? Em que bar? Em que boca? Em que escuridão você está? De trás de que arbusto você escondeu, Adão? Eu estou te chamando. Eu enviei minha voz, meus atalaias, meu evangelho para te buscar, meu Saulo de Tarso. Não importa o que tu fez, venha ver a minha luz e ouvir a minha voz. O inimigo tentará dificultar o acesso por distância entre o filho e o pai, mas Deus não perde os seus filhos. Ele tentou afastar Saulo pela religião, para cauterizar a sua consciência e lhe dar um sentimento de que eu já sou um bom homem, já frequento a igreja. Eu não estou falando disto, estou falando de experiência, de ter Deus na alma, de obedecer a palavra, de vir para a revelação, de ter os olhos abertos como Paulo teve. O inimigo tentou distanciar a Paulo, mas ele frustrou. Nada impedirá da semente predestinada de Deus vir à vida. Nada, nem mesmo talvez um divórcio que você tenha vivido, nem mesmo o tanto de droga que você tenha ingerido, o quanto você tenha pecado, nem mesmo se você tenha vivido uma vida como aquela samaritana, tão frustrada e fracassada na tua vida sentimental. Há um Deus que conhece aonde está a semente predestinada, o Filho de Deus, que às vezes está emergido no pecado, em profundas trevas, mas nada impedirá dos filhos amados de Deus ouvir aquela voz que ninguém consegue ouvir, como foi com o apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada diz que os que com ele estavam até viram a luz, mas ninguém ouviu a voz, somente Paulo ouviu a voz. Filhos ouvirão a voz, Saulos que mudarão para Paulo ouvirão a voz. Jacós que mudarão para Israel de Deus, ouvirão a voz. Cefas que passarão a ser chamado Pedro, discernirão a voz. Muitos viram Jesus e não conseguiram discernir, ouvir de bom grado, ouvir com o coração, com a alma, aquilo que ele estava tentando dizer, ensinando. Mas Pedro ouviu o que Anás e Caifás não conseguiram ouvir. Saulo ouviu o que Gamaliel e os demais não puderam ouvir, captar. O pecado de Saulo, a cegueira espiritual que ele viveu outrora, não o impediu de ver e ouvir o que os demais não puderam ouvir no caminho de Damasco. Eles até viram a luz, mas não conseguiram ouvir a voz de Deus. O mundo até mesmo tem conseguido falar sobre Jesus, ver um pouquinho dessa luz, mas não consegue ouvir aquela voz inteligível, falando na alma, se dando a conhecer, aquela voz íntima que se revela. Saulo viu a Deus em uma coluna de fogo. Ele não somente viu, como ele também obedeceu a sua voz. Zacarias, dentro do templo, pai de João Batista, ele viu o anjo de Deus descendo e ouviu a voz daquele anjo.
Venha ouvir a voz do anjo. Deus tem enviado um anjo para essa era. Não digo penas e asas e auréola em torno da cabeça. Homens anjos, homens atalaias de Deus, comissionados ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes. A Bíblia diz nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Deus enviava sempre uma palavra ao anjo local, ao ancião daquela igreja, ao mensageiro daquela era. Deus tem nos enviado. Venha ouvir essa mensagem angelical. Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Venha ouvir essa voz angelical que Zacarias ouviu dizendo que ele receberia um filho, que Saulo ouviu e ele se tornou uma nova criatura. Venha ouvir essa voz gloriosa que o velho Simeão ouviu, e ele subiu ao templo já com 84 anos de idade e viu o pequeno Jesus nos braços da pequena e frágil Virgem Maria, e ele o levantou para as alturas e disse: graças te dou, Pai, porque o Senhor me revelou, não escondeu dos meus olhos a salvação do teu povo. Despede-me em paz agora, já posso morrer, porque vejo a salvação do seu povo. E você, tem visto a salvação? Tem visto Cristo ressurreto, bem pertinho, falando em tua alma, declarando amor por ti, intenção em te salvar? Louvado seja Deus nas alturas. Alguém o verá, alguém ouvirá a sua voz, alguém entenderá a sua linguagem, como aqueles simples pastores de ovelha que no nascimento de Jesus, eles viram os anjos cantando nos céus. Eles ouviram a voz de Deus falando em Belém de Judá. Nasceu o Salvador. Herodes não ouviu, Pilatos, César, Anás, Caifás não ouviram. Não conseguiram discernir que aquele era o Cristo, o Messias, e o levaram a uma cruz. Mas aqueles simples pastores de ovelha que estavam guardando as ovelhas no campo durante a madrugada, eles ouviram e viram o celestial, o sublime, a mensagem angelical. Deus terá alguém para ver, para ouvir, para crer, para aceitar essa mensagem angelical de salvação, de arrebatamento. Por isso dizemos: bendito seja o Senhor. Alguém ouvirá a mensagem que trará o escape dos juízos, o escape da condenação, o escape da grande tribulação. Alguém conseguirá ouvir essa mensagem de uma ordem maior, de um nível mais elevado, que quer te tirar deste evangelho raso, superficial, de venhas e não sofras mais. Alguém ouvirá essa voz que te chama a subir mais alto, e eis que vi uma porta aberta no céu que dizia: sobe aqui, João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de ser. Deus está te chamando para um evangelho mais alto, que te leva a subir, que te leva a ver as coisas que hão de ser depois dessas coisas naturais, depois da vida aqui nessa terra terminar. Recebe essa mensagem. Ela é de Deus e foi prometida para você no livro de Malaquias 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 17, 11. De fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Lucas 17, versículo 28 ao 30. E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando ele há de se manifestar. Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Venha enxergar a sua libertação. Venha ver aquilo que Paulo viu. A mensagem que te preparará para o arrebatamento da igreja. Venha ver Deus em sua palavra. Deus no nosso meio. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.